É com alegria que celebramos nesse dia o mistério da encarnação, convidadas pela Igreja a meditar sobre o belo hino de abertura do Evangelho de João que proclama Deus se fez carne. O prólogo do Evangelho de João, como demonstra Konins, pode ser comparado a um díptico, um conjunto literário dividido em duas partes, dois painéis, que expressa a percepção profunda que o autor tem do mistério de Jesus. O primeiro painel fala da palavra junto a Deus, pré-existente a tudo e atuante na criação, com a qual Jesus será identificado. Para a tradição judaica, a palavra de Yahvé é Dabar, palavra viva, criadora, que dá forma e consistência às coisas, conforme podemos ler na narrativa da criação. No Antigo Testamento, a palavra de Deus diz respeito ao ato criador e também às ações salvíficas de Deus na história. Se refere em geral ao carisma do profeta. A palavra profética não é apenas predição e cumprimento, é também poder de transformar e conhecer a realidade. Por isso, Isaías proclama: como são belos, andando sobre os montes, os pés de quem anuncia e prega a paz, de quem anuncia o bem e prega a salvação, e diz a Sião: reina teu Deus. A palavra criadora, em sua atuação, é também luz, diz o prólogo. Ilumina a criação, apontando o caminho de realização plena. A palavra é luz que revela o desejo de Deus, que a vida alcance a felicidade plena através do exercício do amor gratuito e incondicional. Ela brilha nas trevas e as trevas não a podem deter. Jesus é a luz e João Batista é testemunha disso. Contudo, a palavra de Deus, por meio da qual tudo foi criado, é luz que se oferece ao mundo, mas não se impõe. Pede licença e aguarda abertura para realizar a sua obra de salvação, que é a de tornar aqueles que a acolherem filhos de Deus. A palavra de Deus, que desce ao mundo, apequena-se. No respeito à liberdade humana, chega a submeter-se à rejeição. Veio para o que era seu, mas os seus não o acolheram. O mundo não a reconheceu. O segundo painel do díptico vai ousar afirmar que Jesus é a palavra de Deus que se fez carne. Afirmação que é nuclear para a revelação cristã e escandalosa para uma sociedade que está em interlocução com o dualismo grego, que ressalta a alma e desvaloriza a dimensão material do humano, o corpo de carne. A carne humana, com as suas contradições, é o nosso grande desafio. Enganamo-nos muitas vezes assumindo espiritualidades com propostas de práticas que se colocam contra nossa dimensão carnal, imaginando que a santidade se alcança desprezando o corpo. Desfiguramos a imagem de Deus quando nos afastamos de Jesus, aquele que veio de Nazaré, um lugarejo no interior da Palestina, lugar de onde, segundo a opinião dos próprios judeus, não poderia vir nada de bom. A pequena Nazaré era um lugarejo desconhecido, uma vila camponesa habitada por famílias simples, voltadas ao cultivo da terra. Preocupavam-se em ganhar o suficiente para pagar os impostos e sobreviver com o que sobrava. Nas vilas pastoris como Nazaré, as famílias deveriam se manter equilibradas, de maneira a garantir que todos os filhos pudessem viver da terra. Se os filhos fossem muitos, teriam que trabalhar em terras inadequadas. As filhas destinavam-se ao serviço doméstico e, se fossem muitas, ameaçariam também os recursos da família. O movimento social tendia para baixo. A maioria dos camponeses viviam perto de uma situação crítica.
Revelamos a verdadeira imagem de Deus quando seguindo os passos de Jesus, mergulhamos no mundo ao encontro daqueles que habitam as periferias, de gente como aquela da pobre Nazaré. Para refletir sobre o mistério da encarnação nos dias de hoje, quero fazer referência aqui a uma bela imagem, fruto de um interessante trabalho do artista plástico Vic Muniz. Lixo Extraordinário é uma coleção de 8 retratos gigantes, resultado artístico de sua imersão no aterro sanitário de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, na época o maior do mundo. A partir da convivência com a gente pobre, trabalhadora na coleta de lixo reciclável, esse artista realizou verdadeiros ícones. Entre os painéis, podemos destacar a obra Madonna Suelen, uma obra realmente inspiradora para a celebração do mistério da encarnação. Muitas Madonas vemos representadas na história da arte. A Mãe de Deus é dos símbolos religiosos mais poderosos da tradição cristã. Ele nos remete à dimensão materna de Deus. Na Itália, entre os séculos XV e XVI, surgem belas representações de Madonas, entre elas a Madonna de Bellini, que foi uma das referências de Vic Muniz na sua original composição. Entrando no mundo dos pobres, Vic Muniz visualizou esse símbolo de forma muito original. Foi capaz de enxergar na vida sofrida da jovem Suelen, trabalhadora do lixo, traços de amor materno divinal que o povo experimenta na devoção a Maria. Os painéis, compostos com a ajuda da comunidade, são frutos da convivência amorosa do artista com essa gente pobre que vive do lixo e acaba identificada com ele. Revelam uma beleza transcendental, captada no interior dessa vida tecida com o pior dos materiais, aquele que é descartado e despejado em terreno isolado. Suelen, retratada como Madonna Suelen, é uma adolescente de 18 anos, mãe de 2 filhos pequenos. Trabalhava na reciclagem para manter os filhos, sem poder contar com o marido, que na época vivia na boca de fumo. O Jardim Gramacho é cercado de favelas dominadas pelo tráfico. O lixo foi a opção de Suelen para não cair nas drogas ou na prostituição. Passa a semana no aterro, num quarto alugado, trabalhando como catadora para prover o necessário aos filhos, que ficam durante a semana sob os cuidados da mãe. A vida dela e principalmente sua dedicação amorosa aos filhos fez com que o artista visse nela o tipo de mulher que Deus escolheria para se fazer carne, uma mulher com coragem para sair de si e totalmente dedicada ao cuidado. Enfim, esse ícone nos convida a refletir sobre o mistério da encarnação nos dias de hoje, a perguntarmos-nos nesse dia de Natal sobre a pobre Nazaré. Diante dele, somos convocados a uma profunda meditação sobre o lugar que Deus está escolhendo para armar a sua tenda e sobre o tipo de gente entre as quais Ele escolhe estar.